Depende da semente que você planta. Você vai fazer a mesma coisa. O que eu vou ensinar? Vou ensinar para você o seguinte: precisa de uma terra. Inclusive está aqui no livro, vai ser matéria dessa jornada nossa. Você precisa de uma boa terra. Todo mundo aprendeu, fala assim comigo: boa terra. Então tá, vou aula 2 agora. Você precisa de uma boa semente. Você precisa de adubo. Você precisa de um bom agricultor. Então tá bom, você está aprendendo. Todo mundo aqui sabe. Beleza? Beleza. Agora vamos lá para a diferença. Por que um vai demorar? Como que você chama? O Everton aprendeu a mesma coisa que todos vocês. Só que ele não arrumou a terra. O que ele vai fazer? Ele vai falar: não, eu sei fazer, o Marçal me ensinou, mas eu ainda não arrumei, eu vou dar um jeito. Daqui um mês eu pergunto: e a terra? Aí ele fala: cara, está difícil, você tem que ver, está complicado. Desde que o Lula entrou, o trem está complicado. O MST está querendo invadir as terras tudo, não acha a terra. Pergunto para o Clodoaldo: Clodoaldo, e aí? Ele fala: pai, tem 2 meses que eu plantei, a terra não é tão boa. Não, escuta isso aqui, porque é isso que vai acontecer daqui 12 dias. Vários vão estar com os micro resultados, tem gente que vai estar contando história ainda, sozinho. Esse aqui está contando história, dando uma desculpa que a terra está difícil de achar. Esse aqui achou a terra ruim e plantou. Esse aqui está com medo. Como é que você chama? Esse está com medo. E aí, com medo, ele está escondendo a semente da casa dele, na gaveta, de cueca. Como é que você chama? Rodrigo tem bloqueio emocional de abandono, de rejeição. E enquanto alguém não juntar com ele, ele não vai plantar. Como é que você chama? O Bruno descobriu uma terra boa, mas a vida dele é tão boa que ele falou assim: eu vou curtir a vida primeiro, depois eu mexo com isso. Porque o Pablo me ensinou a mexer com milhão, mas eu já tenho tudo que eu quero. Eu já ando num Jetta. Que carro que você anda? É um Jetta, você sabe, né? É igualzinho. Ele anda num Virtus. É um Jetta, é a base, é o mesmo carro, trocar só os para-choques. Ele anda no Virtus. E aí ele fala: para que milhão? Estou fazendo meus treinos, está tudo certinho minha vida. Depois eu mexo com isso. Tem todas as condições, terra boa e tudo. Um precisa do parceiro, porque tem bloqueio de abandono e rejeição, não vai se não tiver alguém. Eu falei o que de você? Escondeu a semente na gaveta de cueca. Você fez o quê? Plantou, mas plantou numa terra ruim. Aquele lá está dando desculpa que não achou terra. Esse aqui está com medo, aquele é rejeição. E você, a sua vida é boa demais para você mexer com isso. Esse aqui plantou na terra ruim. Quem vai ter o melhor resultado? Quem vai ter o melhor resultado? O que plantou na terra ruim. Plantou na terra ruim não vai dar 100 por 1 de resultado. Ah, então vai dar quantos? Não interessa. Toda vez que você planta dá mais resultado do que o que você tinha na mão. Não entendi. Eu vou fazer você entender. Se você plantar algo, esse algo, por mais que não dê lucro, te deu experiência, expertise. Na próxima vez que ele for plantar, ele não vai plantar em terra ruim mais. Por quê? Porque quem é bom agricultor vai passar na terra dele e falar assim: ninguém te falou, não, essa terra é ruim. Você tem que mexer na química desse lugar, essa terra está cansada, ela tem que entrar no descanso, você tem que trocar a cultura. Olha para você ver. Você fica o tempo todo plantando a mesma coisa. Sabe o que você tem que fazer na terra? Você precisa trocar a cultura para a terra descansar. E ninguém nunca contou isso para ele. Só que você nunca vai saber porque você está dando desculpa, você está com medo, você abandona, a vida está boa demais. Esse cara aqui tem que bater uma salva de palmas para ele, uma salva de palmas. Ele plantou. Escuta. Eu faço uma pergunta para todos vocês. Todos tiveram a mesma instrução, sim ou não? Sim. E por que a prosperidade é diferente? Porque você pega aquilo, não faz um pacto com alguém, porque o pacto não é sozinho. Você não junta com alguém e fala: vamos fazer isso aqui junto. Eu poderia ter um monte de negócio sozinho, sem sócio. Mas eu descobri isso aqui que eu estou ensinando. E eu faço questão de não fazer nada sozinho. Tem hora que eu olho para o sócio, eu fico com compaixão dele. Eu falo: você não serve nem para ser estagiário, mas eu acredito em você. Porque você é leal, simples, tem o coração ensinável. Nós falamos a linguagem do reino e o nosso propósito é transformar a gente. Mas você tem que saber, você é ruim. Mas eu boto fé ainda. Esse é o grande lance. Por que a mesma instrução, um está com a vida boa demais, o outro está bloqueado com rejeição, o outro está com medo, o outro foi na tora com terra ruim porque não fez pergunta, o outro está dando desculpa? A instrução está correta.
mas a sua prática às vezes está torta, inexistente. O que você tem que fazer? Vai do jeito que dá. E se não der, vai do mesmo jeito. Só vai. Quantos de vocês aqui pensarem em criar um curso? Levanta a mão. Levanta. Baixa a mão. Quantos que não criaram ainda? Levanta a mão. É o mesmo tanto. Meu detector aqui bateu 99% de precisão. Todo mundo quer fazer um negócio. Sabe o que é que faz? Só curso meu, tá? Já fiz uns, 160 lançamentos aí. Desses grandão aí. Só meu, Pablo Marçal, lançamento meu mesmo. Eu sou o produto. Eu já lancei uns 43, eu acho. Só meu. Produtos diferentes, foi lançamento não, porque tem lançamento que repete, 5 vezes os meus produtos. O que acontece? Eu, só uma vez, em todos os meus lançamentos, que eu criei o curso primeiro para depois vender. Só o primeiro. O produto chama 5Ps. E aí, por que eu estou te contando isso? Eu sempre conheci o público que estava me ouvindo primeiro. Eu extraí peças deles para o resultado ser mais satisfatório. Vendi e depois fiz o negócio. A média do Brasil de pessoas que terminam o curso online é 7%. Vocês sabiam disso? Nem terminar o povo termina. Os nossos. Ou depois você tira o atualizado para mim, que essa informação já tem um tempinho que eu já ouvi ela. 92% dos meus alunos chegam até o final. Por quê? Porque eu não sou perfeccionista, eu não fico esperando, não vai do jeito que dá. E se não der, vai também. Então, você vai notar o seguinte, por que eu estou te ensinando realidade imaginativa? Porque esse é um dos códigos do milhão. Por que te falta ou faltava isso? Porque você imaginar algo e não ter um time que imagina e que engravida a atmosfera junto com você, você não vai fazer. Não ter um time em volta de você falando assim, nós vamos engravidar a atmosfera. Pá, você está de brincadeira, né? Então, todas as esferas, elas funcionam da mesma maneira, só que uma é invisível, a outra é na metafísica, a outra é com luz, com energia de luz, que é espírito. A outra é com partícula subatômica, com próton, elétron. E a outra é aquela que você toca, que você vê. Você não enxerga o próton e o elétron, mas você consegue pegar na matéria pronta. Só que funciona tudo igual. Talvez você ache um absurdo, mas tem DST sexualmente, não tem? Doença sexualmente transmissível? Pois é, tem de alma também, igualzinho, no mesmo nível. Quando Deus fala para Salomão, não mexe com essas mulheres que curva a cabeça para outro Deus. Tem DST também espiritual. E um idiota vai pegar eu falando isso aqui e vai ficar louco. Só que nunca vi nada que aconteça no mundo espiritual que não aconteça no físico. E nunca vi nada no físico que não aconteça no espiritual. Lá na palavra fala assim, que tudo que você liga na terra, liga no céu. Mas peraí, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então tem um monte de coisa que não está ligada. Precisa ligar. Então o céu é físico? Não. O céu é metafísico. Todas as coisas já existem, precisa ligar elas, funcionar elas. Tudo tem nas 3 esferas. Corpo, alma e espírito. Tudo. Isso é o símbolo de que a pessoa que assinou a criação é 3. Aí você olha para largura, profundidade e altura. Próton, elétron e nêutron. Passado, presente, futuro. Quando você começa a ver a identidade das dimensões, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você olha todas essas coisas e você fala, peraí, por que é tudo desse jeito? Eu te falo numerologicamente na Bíblia, uma coisa que vai chamar a atenção, e até para você firmar quando você for fazer pacto com alguém. O número 7 é plenitude. Você olha para as coisas, quantas notas musicais tem? Por que não criaram a 8ª até agora? 7 notas musicais. 7 dias da semana. Aí eu comecei a fuçar nas coisas. Deus criou a terra em 7 dias. Vai cortar seu cérebro 7 camadas. Vai tirar o nenê. Vai tirar o nenê. Você corta 7 camadas de pele. 7. Você não acha um negócio bem doido, não? 7. Um número pleno, completo. E aí quando você começa a entender essas coisas, você fala, peraí, por que eu jogo parecendo uma barata, com medo o tempo inteiro? Te falta instrução.
Mas eu te provei que eu vou te dar a instrução e alguns de vocês vão levar 1 ano, outros vão levar 2, outros não vão chegar. Alguém pergunta, por que uma pessoa não vai chegar? Fala, pergunta. Que ela não vai ter micro resultado, então ela não consegue transformar a fé dela, não consegue transformar a crença dela. Como que eu me sinto um homem poderoso? Hoje eu quase gravei um vídeo para mostrar para vocês. Lá no meu condomínio, deve ter uns 50 patos lá. Entre marreco, pato, ganso, cisne. Tem um cisne lá, um cisne lindo. E eles tomam conta do lago e da pista de corrida. O que acontece? Várias pessoas que moram lá passam e essa gangue se junta e põe todo mundo para correr da pista. E várias pessoas que correm lá comigo ficam impressionadas, porque eu falo, presta atenção o que é presente de comando. Quase todo mundo passa, os patos põem a pessoa para sair da pista, porque você até arrepia, porque eles vêm para cima. Um cisne desse tamanho assim, ó. E aí o que é presente de comando? Você olha para o animal e já fica preocupado, o animal já pegou a sua. É frequencial. Ele cresce, abre a asa, vai para cima de você. Você vai correr, você vai para cima, levanta isso aqui, põe energia como se você estivesse jogando algo para fora do seu corpo. Passa perto deles, ele fica quietinho olhando para você assim, ó. Engraçado, você passa com um cachorro. Ele sai tudo correndo sem um cachorro fazer nada. Presente de comando. Certa vez eu treinei os executivos aqui, a gente foi numa fazenda aqui em São Paulo. Entramos com um cavalo num redondel. O Marcos Paulo, que vocês conhecem. Foi entrando todo mundo. O que era a aula? Assuma a gestão do redondel. Como? Vá para o centro, encara o cavalo. Se o cavalo gostar de você, ele vai começar a mastigar e vira a orelha para você. É mais ou menos assim que o cavalo faz. E aí o Marcos Paulo achou que era só pegar essa instrução. E tem um problema no coração. O cavalo tem um coração, parece uma bomba nuclear. Ele sente seu coração com muita sensibilidade. Eu não vou esquecer dessa cena. O Marcos entrou com medo, porque ele tinha um trauma com o negócio de cavalo. Ele entrou morrendo de medo com a instrução certa. É isso que eu quero ensinar a vocês. Sem a instrução, você pode quebrar a cabeça, pode demorar muito tempo. Mas com a instrução, pode dar tudo errado ainda. E é isso que eu quero libertar vocês. Porque com instrução, sem instrução, dá para fazer. Sem instrução, vai quebrar mais a cara, paga mais imposto. Com a instrução, pode ir mais curto, mas também pode não conseguir. Por quê? Porque tem alguma coisa no caminho. Eu vou tratar isso aqui com vocês esses 12 dias. O que vai acontecer? O Marcos entra tremendo de medo. Quando ele entra para assumir, o cavalo olha bem nele assim, ó, e põe ele para correr do redondel. O redondel de ferro. Ele não fez nada, não conseguiu interagir com o cavalo. Eu nunca tinha visto um cara fazer isso. O redondel de ferro, com as passagens desse tamanho assim, né? Ele deu um Superman assim, ó. E o cavalo foi empurrando ele para fora. Ele bateu, chegou a bater nele. Ele atravessou e caiu, mas a gente riu muito. Volta para lá, domina o cavalo. Você sabe o que acontece? Gente dura demais de coração vai dominar o cavalo. Não bate com o chicote, mas bate no chão. Vai para o meio, o cavalo olha e fala: ah, então você quer mandar aqui? E troca de lugar e põe a pessoa para rodar no redondel. E o cavalo assume o meio e fica assim: o que é, né? Só falta falar. Presente de comando. Só que quando entra alguém que tem presente de comando, o cavalo começa a mastigar e faz assim, ó, com a orelha. E aí, o que é o comando? Aí você fica quietinho no meio e conduz ele. E aí traz ele, monta e vai embora. Eu gosto muito de cavalo. E eu aprendi a dar ré no cavalo e a tocar o cavalo sem mexer nada. Nada, zero. Ficar imóvel no cavalo, só com o coração. Sério, sem fazer nada, sem fazer nem isso e nem isso. O cavalo responde. Ele sente. Parece mágica. Por que eu estou te contando isso? Porque isso é um grau de refinamento e ajuste. Você vai gostar tanto do cavalo, o cavalo vai gostar tanto de você, que ele vai perceber nas suas batidas o que você quer fazer. E a coisa mais linda, você pensa e vê a cena dando ré ao cavalo. Começa. Oh, eu chorei, horrores. Vocês um dia tinham que treinar isso, para você ver o que é uma presença de comando, o que é governar. Eu passo lá nesses patos, os patos olham e falam: é o Marçal tem problema. Deixa ele em paz. Às vezes tem um filhotinho, aí a mãe cerca, vem para cima. Se não funcionar a energia que eu estou mandando para fora do meu corpo, eu só abro um pouco aqui, ó. Então tá bom.
Você entende? Se não conseguir dominar um cisne, conseguir dominar um pato. O cavalo até eu entendo. Mas aonde está a diferença? Quem não tem instrução vai pagar muito caro. Quem tem instrução já está com o pé no lugar. Mas precisa de desbloqueio. Fala assim, ó, eu preciso te desbloquear. Então é o seguinte, para finalizar isso aqui, para a gente ir para a próxima. Realidade imaginativa. Você vai escrever. Aí você já vai transformar no Galilei eram repreendidos pelo conselho da igreja católica. E os caras falavam, você está errado e você tem que voltar atrás. Depois de 100 anos, perceberam que ele estava certo. Aí um papa de 100 anos depois fala, mano, é o seguinte, perdão, a igreja errou. Quem detinha a informação eram pequenos grupos, ok? Depois disso, a informação começou a ser democratizada. Nunca na história do mundo um bilionário para dar aula de graça para alguém. Isso nunca aconteceu. Nunca na história do mundo. Não tem relato, já procurei. Não existe. O mais que aconteceu são bilionários falando em suas confrarias para os seus sócios, o estilo de mastermind. Mas falar, esse tanto de gente rica, abrindo a boca, esse tanto de gente não precisa de R$1 através do ensino, abrindo a boca pela necessidade de destravar esse povo, essa é uma grande e surpreendente geração, então não tem como você escapar. As professoras das minhas escolas mandam sempre uma pergunta assim, você quer que eu ensino empreendedorismo, mas eu sou trabalhador aqui, eu sou CLT. Aí eu falo, primeiro você vai explicar o conceito e nós vamos rodar isso na prática, mas eu quero que vocês prosperem e empreendam, porque eu quero contar essa história na escola. Na hora que um aluno der um checkmate em você que está ensinando isso, você fala, pois é, mas é nessa escola aqui que as professoras começam a prosperar e empreendem, em outras escolas não existe. O que o seu pai está ensinando, o que o Marçal, que é o líder nesse momento, está ensinando, ele está colocando as pessoas para empreender. Então vamos lá. Entre julho de 2021 e julho de 2022, o país registrou cerca de 6,5 milhões de pedidos de demissão de trabalhadores com carteira assinada. Trata-se de um recorde histórico. Apesar do alto índice de desemprego, a inflação persistentemente alta e uma taxa de juros fortemente contracionista. A fonte é Exame, está escrito aí, ó, exame.com. Que efeito que é esse aqui, ó? Esse efeito chama-se Marçal, Flávio Augusto, Wizard, esses caras todos que estão lutando, abrindo a mente das pessoas. Esse é um efeito da nossa confraria. Aí você fala, mas como? Os principais players do mercado hoje estão ensinando as pessoas a ganharem dinheiro do digital, na empresarização, e isso aconteceu o quê? Com acesso a essas informações e esse desbloquear, algo interessante está acontecendo. Há uma explosão de pedido de demissão voluntária. Qual que era a mentalidade no Brasil? Inclusive eu já tive essa mentalidade como trabalhador. Não saio daqui se você não der meu acerto. Então era normal que a pessoa se matasse a vida inteira dentro do negócio e ficasse lá refém até o dia de acontecer o acerto. Só que está acontecendo uma mudança de mentalidade no país. Qual que é a mudança? Não vou ficar mais nem um segundo aqui, eu vou pedir perdendo o meu direito, porque eu prefiro o meu dever. Eu quero todo mundo escrevendo assim, ó, eu prefiro o meu dever. O seu dever é prosperar, o seu dever é multiplicar capital, multiplicar talento, e você que fica preso nisso, eu sei que você fica, porque eu fiquei 13 anos. Vamos fazer o seguinte, pelo amor de Deus, compartilha essa live aí, vamos parar agora e vamos compartilhar a live. Vocês que estão no Instagram, tem 6.700 pessoas no Instagram. Quero que todo mundo apertando o aviãozinho. Aperta o avião e manda para 12. Escreve assim, ó, cola aqui rapidão. Escreve desse jeito no aviãozinho, não é no comentário não. Clica no aviãozinho que está no canto embaixo. Clicou no avião, escreve assim, cola aqui rapidão. E envia para os 12. Vocês estão no YouTube, pega o link, leva para os grupos de WhatsApp e escreve, cola aqui rapidão que é a sua chance. Escreve isso. Depois que você fizer, escreve garçom pago. Pablo Marçal é seu garçom. E se você compartilhou, eu quero que você escreva garçom pago. Garçom pago. O garçom, quando ele sabe que você vai dar uma gorjeta, o que ele faz? Ele te entrega as melhores coisas. Certa vez fui com um amigo, ele fez um ato de ignorância. Chegou no garçom, rasgou a nota de 100, ou era de 50, rasgou a nota.
pôs no bolso do garçom e falou: a outra parte fica comigo, se você atender bem. Foi muito massa. Apesar de não recomendar que você faça isso, porque rasgar dinheiro é crime. Ele rasgou o dinheiro, pôs no bolso do garçom. O garçom trouxe tudo que ele precisava e passava primeiro na nossa mesa. E no final, ele pega e fala: agora prega com durex, essa nota é sua, merecida. Foi uma época que eu estava na faculdade em 2005. Então o cara rasga o dinheiro e fala: toma, não faça isso, eu estou só te contando um evento. O que significa isso? Um garçom bem pago trabalha mais feliz. Eu preciso do seu dinheiro? Não. Como é que o garçom aqui trabalha com mais potência? Com o transbordo que você coloca. Se você colocar transbordo ou transbordo, tem dois. Olha só, tem duas coisas. Tem duas coisas na vida. Tem um transbordo, presta atenção nisso aqui, ó. Transbordo e tem um transbordo. O que é o transbordo? O transbordo é quando você vai fazer e você aborta. É como matar um bebê que já está dentro de você. Você está sendo abençoado, isso está mudando a sua mentalidade. Você fala: vou levar para os outros. Aí você comete um transbordo. É tipo aborto. Transbordo. E o transbordo vai matar um monte de bebê. Como assim? Você está sendo tocado. Era só para você deixar o rio subir, o nível subir, e a água cai por cima, aconteceu o transbordo. Só que aí você faz o transbordo. Está quase subindo, você vai e fecha e fala: eu não vou abençoar ninguém, ninguém vai ser abençoado por mim. Não vai. A galera está escrevendo aí: garçom pago, garçom pago. Então, a live de hoje é como sair da CLT e começar a empreender. Se você entende o que eu estou falando, está aqui o livro. Quantas mil pessoas compraram o e-book, Marcos Paulo? Mais de 83 mil pessoas. Vamos lá, uma salva de palmas para essas 83 mil pessoas. Quem não escreveu aí, escreve a palavra transbordo pela primeira vez. Transbordo com T acabou de ser lançado ao vivo, autoralmente, pelo Pablo Marçal. É quando você está incumbido de colocar para fora e você interrompe o processo, depois de ter germinado dentro do seu coração a vontade de ajudar, e você fica com preguiça e não aperta o botão no transbordo. O botão compartilhar oficialmente é o botão de transbordo, e quando você está sendo transformado, tocado e não faz, você aciona o ejete. Aí você fala: eu não vou ajudar ninguém não, ninguém merece. Esse transbordo, palavra nova, é o neologismo, tá? Em breve você vai ver. Criada pelo Pablo Marçal. Vamos lá. Nos códigos do milhão, nos códigos do milhões, nós vamos abrir agora um negócio chamado Brainstorm. Como é que você vai sair da CLT? Como é que você vai empreender? Como é que você vai vingar nesse projeto de milhão? Quem não tem o e-book, faz uma enquete aí. Comprei o e-book, vou comprar agora, ainda não sei o que significa. Coloca aí. Garçom pago, obrigado, vamos colocar energia nessa bodega agora. Presta bem atenção. Esse aqui é um projeto meu primeiro milhão. E eu quero que todos vocês escrevam: eu sou PM1. Por que PM1? Projeto milhão, 1 é de primeiro. Depois você vai para o outro projeto, PM2, bater seu segundo. Depois você vai para o 3, depois você vai para o 4. Qual que é a minha intenção aqui? Te preparar, te desbloquear e colocar você numa proa. Entrou nessa proa, você vai bater esse negócio. Alguns de vocês vão bater esse ano, outros vão bater no ano que vem, outros em 2024. Os que demoram a vida inteira, que é preguiçoso, vai levar até 2030. Mas se bater, ou melhor, se você não seguir, não vai bater nunca. Se você ficar na CLT, não vai bater nunca. Fez a enquete aí? Comprou o e-book? Deixa eu ver. Caramba! 80, vamos esperar carregar mais, que está diminuindo. Descobri isso agora, 11%, não comprei, mas estou sem dinheiro. Caramba, 9%. Comprei o e-book. Como é que 10% está sem dinheiro para pagar R$ 9,90 no e-book? Eu vou fazer um desafio aqui. Quando eu tinha 9 anos de idade e pedi para meu pai comprar um Tamagotchi, eu fui vigiar carro na rua, nunca queria uma desculpa, nem numa enquete dessa eu ia responder isso. Eu fui atrás fazer o que precisava ser feito. Agora, se não tiver R$10, deixa eu te dar uma dica para você ver onde você está andando. Você está andando num grupo de gente que mudou a mentalidade já. É próspero. Quem está no Instagram escreve assim, ó:
eu pago R$10 por você. Quem está no YouTube, escreve isso para ver esse tanto de gente. Esse tanto de gente que dá 9% agora, falando que não tem grana para pagar R$10, essa mesma pessoa vai ver os comentários de 16 mil pessoas. Significa que 16 mil pessoas, a média que 1.600 pessoas não tenha R$10. Eu vou te dar o código da mendicância, tá? Só existe mendigo na rua porque ele sabe pedir e não tem vergonha na cara. Se não tivesse como pedir e ninguém desse, ninguém ia ficar na rua, porque não ia dar. Fazer o que lá? Então a pessoa fica na rua fazendo o quê? Pedindo. E se você não tiver R$10, eu vou fazer o apelo do mendigo para você. Vai pedir para alguém. Sinceramente, fala, eu quero mudar de vida, você pode me dar R$10? Não tem uma pessoa que tem esse dinheiro que não vai te dar, não faz sentido, vai te dar. Agora, se você coloca empecilho em tudo, você está com a mentalidade mais reduzida que a do mendigo. Eu estou chamando sua atenção, não é para você comprar alguma coisa, porque isso aí vai acabar na segunda-feira. Segunda-feira ninguém compra mais e-book, segunda-feira ninguém participa mais do projeto de venda, ninguém faz nada. Por que eu estou falando? Porque isso foi pedagógico. Na hora que você falar, agora eu vou comprar, arrumei R$10, você vai ter que pagar 120 pau no livro. Olha aí na Amazon, olha na Americanas, olha no meu site, R$120 o livro, os códigos do milhão. Ah, mas você podia pôr mais barato para todo mundo, mais do que R$10, só se eu for aí na sua casa, pegar um carro meu, pagar meu combustível e levar o carro para você, só se for, e dar um livro de presente ainda. 77 você já comprou, só para você saber, registrado até antes da live, mais de 83 mil pessoas compraram o e-book, assustador. Vamos discutir agora o que faz você mudar suas ideias. É um dos códigos do milhão. Chama-se Brainstorm. Palavra no inglês chique, que lá na minha terra chama toró de parpite. Toró de palpite. O que é um brainstorm? É um toró de parpite, é uma chuva de ideias. Ou melhor, na tradução, chama-se tempestade de ideias. Por que é bom você estar em ambientes onde as pessoas provocam esse toró de parpite? Às vezes só vem ideia macho. O que é uma ideia macho? É uma ideia que pode estimular uma ideia fêmea, a fêmea germina e você vai para a ação. Tem muita gente que tem ideia macho. Às vezes eu paro para ouvir e falo, Jesus amado, por que essa pessoa só tem ideia macho? Qual que é a diferença da ideia macho com a fêmea? Ideia macho não frutifica, só a ideia fêmea. E é muito massa porque você percebe e fala, poxa, essa ideia realmente é macho. Então essa ideia macho, ela precisa encontrar a ideia fêmea para que isso seja germinado. E aí depois você vai escrever, só as fêmeas prosperam, multiplicam, todos prosperam, só as fêmeas multiplicam. Então tem que pôr uma semente, para quem nunca ouviu a expressão, a terra é fêmea, a empresa é fêmea, a aplicação é fêmea, a mulher é fêmea. Então Deus, quando desenhou, deixou o ar de multiplicação dentro da fêmea. A mentalidade também é fêmea, precisa de ideia. Quando você começa a entender o que é essa fêmea multiplicar, você vai investir o que você tem. Por que a aula é de brainstorm? Quem aplica brainstorm não gosta de opinião dos outros. Porque para participar de um brainstorm, a pessoa precisa estar comprometida com a mesma coisa que você. Qual que é o seu problema? Você vive ouvindo pessoas que não têm responsabilidade com a vida que você está querendo, nem com a vida que você já está levando. Encerrei o MEDP aqui hoje, o IP novo de 3 dias. Quero deixar registrado, pedir desculpa para alguns colaboradores das nossas empresas que suportou a capacidade máxima aqui e teve que algumas pessoas voltar para vir na próxima turma porque elas não puderam nem entrar no auditório, porque o auditório está com capacidade máxima. Tem outra coisa muito interessante acontecendo no IP, está cheio de homem, tem mais homem do que mulher. É a primeira vez na história do MEDP que tem esse número de homens. Isso me deixa animado. Ah, é uma guerra de sexo? Não, porque os homens não buscam transformação como as mulheres e agora está acontecendo um arrastar de homens, mulheres que já foram transformadas, acionando os homens, que elas são mais inteligentes, elas conseguem, mudar um estado emocional mais rápido que o homem, e eu estou assustado de ver a quantidade de homem a mais que tem em relação às mulheres. Significa que o patriarcado está sendo restaurado, os homens estão recuperando a virilidade, é um negócio muito doido, muito doido. Então,
as pessoas estão perguntando o link para comprar o e-book. O link é esse aqui? Coloca o link no Instagram, pega o celular e clica. Aqui no YouTube, acessa pablomarcal.com.br/milhão. Entrou nesse endereço, já cai no e-book. O e-book entra dentro da área de membros, coloca aí. E depois da área de membros, já deixa no gatilho, mostra a área de membros, coloca o motion para todo mundo ver o evento, que como na filmagem não mostra o painel, tem outro painel da lateral. No painel da lateral fica fixo o evento, depois você vai ver. O que a gente tem que aprender sobre brainstorm? A pessoa paga 15 mil reais para descobrir um negócio que o pai e a mãe tinham que ter ensinado. As pessoas têm produtos meus que custam 200 mil reais. O empresário compra para a empresa dele. Quando ele chega aqui, eu falo, seu CPF tem que ser maior que o seu CNPJ. Ele assusta. Eu nunca vi uma empresa quebrar. O que quebra é a pessoa. Isso também deveria ter sido ensinado lá na escola. Qual escola? Na sua casa. Só que vocês não perceberam que o sistema fez um desenho. Vocês caíram nesse desenho. Vocês vivem competindo entre si. Seus filhos acham isso demais. E quando alguém fala, vou contar, viu, para o seu pai. Vou contar para a sua mãe, viu, isso aí que você está fazendo. Até a criança fala, o dia que você tiver uma audiência com meu pai, me chama, eu também queria falar com ele. Então eu vou virar o capeta de propósito, porque toda vez que eu faço algo errado, alguém fala, vou falar para o seu pai. É uma grande oportunidade de eu estar com ele. Você sabia que tem pessoas que são encapetadas, crianças pequenas, justamente porque não tem tempo com você? Eles estão mandando recados, vocês não estão vendo. Pablo, então tá, nós vamos colocar nosso filho na sua escola. Não é assim não. Eu preciso que a escola comece na sua casa. Como que começa na sua casa? Teve um trabalho agora na escola, aqui em Alphaville. Tem uma escola grande também em Goiânia. Está abrindo uma no Rio de Janeiro agora, está abrindo outra no Espírito Santo. Eu estou freando a abertura porque eu quero travar o modelo. E quem não quer, não quer, problema, não estou nem aí. A escola tem uma base, chama Escola por Princípios. Vamos ensinar matemática. Um monte de gente fala, papo, só quer ensinar princípio. Não, seu filho vai ser muito bom de matemática. Seu filho vai entender de matemática. Se a gente perguntar na salinha de aula, quem gosta de matemática? A maioria não gosta. Por que não gosta? Porque um professor, nossa, isso aqui, foi você que fez com a sua mão essa letra aqui? Quem que escreveu isso aqui? Famílias mais... Hã? Me ensina a escrever nessa televisão. Na minha escola não me ensinaram. Não, ficou tão bonita a letra. Sabe o que acontece? Quando você não entende a função social da escola, a função social da família, a sua família vai desmoronar e seus filhos não serão treinados. O professor de matemática, quando ele vai ensinar matemática, ele quer ensinar matemática e quer ignorar todo mundo que está sentado. Aonde que eu tive um salto no ensino como treinador? Eu fui estudar um negócio chamado andragogia. Quando isso foi a Brasil Telecom que investiu em mim, na época que eu mexia com treinamento lá dentro. Trouxe uma consultoria americana para treinar um certo grupo de pessoas lá. E aí quando eles falaram, Pablo, você está cadastrado num treinamento de andragogia. Eu peguei o computador, eu lembro, era no Yahoo. Eu fiz uma pesquisa no Yahoo, o que é andragogia? Não tinha no dicionário brasileiro. 2008 não, 2006 para 2007. Eu pesquisei, não tinha a explicação. Aí eu tive que ver o termo em inglês, tal. Quando eu vi, eu comecei a assustar com algo. O ensino do Brasil é 100% pedagógico. Ensino americano, andragógico. O que é andragogia e o que é pedagogia? É isso aqui, ó. A palavra pedagogia, peda, é criança, gogia, é ensino. Gogia é ensino, peda é criança, é ensino para criança. Andra, adulto. O que é isso aqui? Esse ensino trata todo mundo de forma infantil. Esse ensino aqui trata cada um no seu sistema representacional. Você que está anotando, eu anotarei isso, que isso é valioso. Tem 4 perfis representacionais na programação neurolinguística. Criança que é auditiva, criança que é visual, criança que é sinestésica e criança que é digital. O que significa isso? Um professor que não sabe disso, ele tem um problema muito sério. Ele olha para a criança que não fica olhando para ele e repudia essa criança.
Tem crianças que são auditivas e não prestam atenção com os olhos, só com o ouvido. Tem crianças que ficam assim e não aprendem, porque elas são sinestésicas, elas precisam fazer para aquilo memorizar dentro delas. Olha que loucura. Então, deixa eu te explicar. Dos métodos que você está usando na sua casa, tem 4.000 pessoas agora assistindo no Instagram, no YouTube tem quantas? Tem mais 3.500, então tem 7.000 pessoas assistindo aqui. A pedagogia, ela tem que estar na primeira infância. Passou a primeira infância, os sinais que cada um tem que ser percebidos e tem que dar a devolutiva de comunicação para cada um no individual. O professor que acha que está treinando um bando de bezerro, ele fala uma mensagem e alguns pegam e a maioria não pega. Logo, a criança que era para amar matemática, odeia. A criança foi fazer um negócio e o professor foi fazer uma apresentação. E o professor não tem sabedoria, um professor bloqueia seu filho. Sabe o que acontece? Fica uns 30 anos bloqueado com medo de falar em público. Não, mas eu não quero que o meu filho seja palestrante. Não, seu filho só tem que saber comunicar, no individual e em grupo. Porque os maiores negociadores, as pessoas mais prósperas dessa geração, são muito bons em comunicação. Aí eu te pergunto, na grade curricular da escola tem isso? Não tem? Na grade curricular tem empreendedorismo? Qual que é o sonho? Vou falar uma coisinha aqui que vai mexer com vocês que são pais. Para de perguntar para o seu filho o que ele quer ser quando ele crescer. Essa pergunta é inválida. Essa pergunta é para gerar profissionais de certas áreas. Eles acham que vão ser aquilo a vida inteira. A pergunta é: quem é você? A criança: peraí, como assim quem sou eu? Quem é você hoje? Quando você estiver grande, você vai ser isso maximizado. Meu filho chegou em casa, mais velho, há 3 anos atrás mais ou menos, falou: eu quero ser policial. Tá tudo bem, toca aí. Polícia? Eu tenho um enorme respeito por policiais. Se não tivesse ele, a gente estava com essa nação inteira destruída. Só tem um detalhe: eu duvido que alguém aqui quer que o filho seja polícia. Levanta a mão quem quer que o filho seja polícia. Nenhuma mão levantada. O cara que é polícia não quer que o filho seja polícia, por causa de corrupção, por causa de bala, por causa de um monte de coisa, certo? Ninguém quer que o filho seja polícia. O que você tem que fazer? Alguém colocou na cabeça do Lourenço há 3 anos atrás para ele ser polícia. E eu, com uma pequena sabedoria, falei: polícia? Que da hora, toca aí, mano. Pá! Eu também quero. Aí ele: o senhor quer? Quero. Só que a gente tem que empreender na segurança pública. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a empreender desde pequeno. E vai chegar uma hora, se tiver algum contrato com a segurança pública do Estado ou do governo federal, nós vamos pegar esse contrato e nós vamos empreender. Quer ver? Pega a caneta. Vamos desenhar aqui quais são as formas de empreender na segurança pública. Nós podemos privatizar o presídio. Nós podemos privatizar as delegacias. Imagina a gente tendo uns 50 delegados na nossa empresa. Aí ele ficou ouvindo aquilo. Que da hora. Nunca mais tocou no assunto. Sabe o que acontece? Seu filho ouve isso, acha legal, aquilo vira o sonho dele. Eu vou te falar sobre sonhos, que você é responsável pelos seus filhos, vocês têm que saber disso. Fui candidato a presidente o ano passado, apesar de ter sido cancelado antes do vamos ver ali. Eu fui numa favela, numa comunidade, perguntei o sonho das crianças, está gravado isso. Qual que é o seu sonho? Ser caminhoneiro. Qual é o seu sonho? Jogador de futebol. Qual que é o seu sonho? Nenhum falou empresário, nenhum falou ser engenheiro, nenhum falou mecatrônica, nenhum falou nada de tecnologia. Pablo, mas é claro, você foi na favela. Pois é, os sonhos dependem dos ambientes. Os sonhos dependem dos amigos que seus filhos têm. Os sonhos dependem absolutamente disso. Tem gente que virou médico por causa de um sonho mal enfiado na cabeça dele. A universidade mais concorrida do Brasil hoje, o vestibular mais concorrido ainda continua a medicina, vocês sabem? É isso? Por que a gente não ensina para os seus filhos desde pequeno que tem como ser dono de hospital? Qual que é seu sonho? Ser médico. Por quê? Porque é o que agrada o pai. Você às vezes gosta de ir num bar ou ter uns amigos que você quer sentar lá e falar: formei meu filho médico. Você tem coragem até de parar a sua vida por 10 anos para isso acontecer. Vários de vocês têm coragem. Sabe o que é o mais engraçado? É que seus filhos viram médicos, depois acham que foi só obrigação sua.
E você fica mais frustrado, e ele também, porque ele nem gosta de mexer com isso. Mas pelo menos as conversas que vocês vão contar para os seus amigos é da hora. Formei meus filhos tudo. Meu filho virou médico. Então tá bom. Sabe o que acontece? Desde pequeno tem que ensinar eles a empreenderem. Porque a esteira mercadológica não tem espaço e não tem ensino dentro do MEC inteiro. Não tem nada sobre empreendedorismo. Esses dias eu tomei um tranco de uma professora na escola falando assim para mim: como é que eu vou falar de empreendedorismo se eu não sou empreendedora? Eu falei: muito bem, chegou o grande dia. Você precisa aprender a empreender. Tem pessoas que não aceitam alguém ter renda alternativa, não ter nada. Eu estimulo os nossos professores a ter renda, a ter produto digital, a fazer coisas. Por quê? Porque senão, como é que eu vou falar de uma coisa que eu nem vivo, que eu nem acredito? E melhor que isso, eu quero que você tenha a sua escola. Eu quero que você cresça como pessoa. Eu não quero você sendo professor 10 anos na sua vida. Aproveita o tempo que você está aqui para você aprender também. E aí você cresce. Qual a história que eu vou contar? Os professores daqui são empresários. Vou contar uma história aqui da minha empresa. Um funcionário chamado Tiago trabalhou 3 meses para mim, descobriu uma lacuna no meu sistema, criou uma empresa de tecnologia. Essa empresa, depois de 2 anos, tem 2 anos que ele saiu daqui, a empresa está avaliada em 44 milhões de reais. Aí ele sentou na minha mesa de reunião: quero vender para você. Eu comprei uma parte dessa empresa. E eu falei: dá um desconto, cara, você aprendeu aqui dentro. Pelo amor de Deus. Ele deu desconto. Nós entramos, somos sócios. 2 anos atrás, o cara não tinha nada na vida. 2 anos. Lá na escola, seus filhos estão aprendendo sobre startup. Lá na escola, seus filhos aprenderam investimento. Vou te dar os números. A Europa, os europeus investem mais de 70%. Mais de 70% dos europeus são investidores. Mais de 55% dos americanos são investidores. No Brasil, 1% dos brasileiros são investidores. 1%. E por causa dessa onda de Bitcoin, não sei das quantas, eu não ponho nem R$1 nisso. Você está falando mal? Não, eu gosto de coisa real, por enquanto. Eu tenho diversos negócios, eu só não gosto do cheiro de gente que gosta de fazer falcatrua. Estranho, eu não mexo. E vai um monte de gente me xingar, e não tem problema nenhum. Eu tenho dinheiro na bolsa de valor, mas eu acho tão virtual a bolsa de valor que eu fico com pena de quem perde dinheiro lá. Meus melhores amigos, bilionários, todos que perderam dinheiro lá, não mexem com isso mais. Ah, você está falando mal da bolsa? Não, amigo, tem 20 milhões de empresas no Brasil, 400 só estão na bolsa, não emociona com isso não. A economia é outra, 400 empresas, quantas tem no total? 21 milhões de empresas. Então, quando você começa a ensinar isso para o seu filho desde pequeno, que ele pode ser investidor, que ele pode ser profissional também. Essa é uma geração onde várias pessoas pularam a fase 1, são 3 fases. A fase de ser profissional, que a escola e a faculdade que você pagou só ensinou isso. Fase 2, ser empreendedor. Fase 3, ser investidor. Qual que é o perfil do brasileiro? Não investe. Fala a verdade, o que está por trás disso tudo? Nós somos a nação mais rica do mundo. Alguém tem dúvida aí? Alguém que é sabido, conhece os números, entende de território, de clima, de desastre natural, de lavoura, 3 safras? Alguém aqui é fazendeiro, sabe o que eu estou falando? Não? Tem algum país do mundo que tem mais nióbio que o Brasil, tem mais grafeno que o Brasil, reserva de ouro, água potável, tem a maior reserva do mundo, a maior floresta do mundo, 3 safras, não tem terremoto, não tem geleira. Qual o problema desse país? Só o povo. Só tem um problema nesse país. Eu sei que você quer falar Lula, mas não é. É mais fácil, né? Você contar para o seu filho: o problema é o Lula. Não, é falar: o problema do Brasil sou eu, filho. Sou eu que não estou te treinando, sou eu que não estou levando a sério essa família. É você, assume isso para o seu filho no jantar de hoje. De hoje não vai dar tempo, no almoço de amanhã. O problema não é o Lula. O problema é a educação. E não é o Paulo Freire que vai salvar ninguém. Como é que resolve isso? Existem entidades que são treinadoras. A igreja é uma delas. Igreja católica, igreja evangélica, espírita. E a galera religiosa é uma grande escola. Grande escola. Nesses lugares ensina a empreender? Não. O sistema de ensino do MEC, que gasta 140 bilhões de reais por ano, ensina a empreender? Não. 140 bi.
Eu fico imaginando alguém me dando um orçamento de 140 bilhões para transformar os outros. Eu não consigo nem gastar esse dinheiro. Nem o povo consegue gastar, porque 50% dele é roubado. Eu descobri isso na política. De todo o dinheiro que entra no caixa do governo, de alguns trilhões, 50% é roubado. Sabe por quê? Porque gente boa, igual seus filhos, nunca vão mexer com política. Pablo, e aí? E aí que gente igual a gente tem que virar político e se lascar e perder alguma coisa com isso. Por quê? Porque quem não tem nada a perder está entrando e está fazendo todo mundo perder. Tudo que você quiser conquistar na vida, você precisa conquistar o que primeiro? Os hábitos. Qual que é o problema de hábito? Ele não vem no primeiro dia, ele não vem no 10º, ele não vem no 20º, ele não vem no 40º dia. Hábito é quando você não lembra o que você está fazendo. Tem hábitos simples que vêm em 7 dias, mas são muito simples. Tem uns de 21, tem outros de 40, tem outros que é tipo 99%, é depois de 66 dias repetindo todo dia. Seu cérebro tem alguns surtos em relação a ter um hábito que ele não acredita. Então você pode ficar repetindo. Se ele falar, eu não acredito, o que vai acontecer? Ele vai parar. Se ele também não tiver patrocínio energético, que é de energia, ou do ambiente, ou da frequência, ou das pessoas, ele também vai parar. E aí está o grande lance. Quer ter um hábito? Chegue o mais próximo possível de uma pessoa que tem este hábito. Eu vim com alguém agora dentro do carro, um cara famoso da internet, e aí eu fiz uma pergunta para ele. Por que você não vende esse apartamento seu de 1.600.000 que está parado? Pergunta. Está há quanto tempo parado? Meses, mais de ano. Tem o IPTU para pagar, tem um condomínio para pagar. Agora pensa esse dinheiro aplicado. Se você vender abaixo do preço, a 1,2% que o mercado está pagando. Faz sentido? Vende ele abaixo do preço, 100 mil abaixo do preço. Não, pode vender, cara. Em 10 meses você perdeu esse dinheiro já. Em 20 meses você perdeu 2 vezes esse dinheiro. E aí a gente é muito bom com certos hábitos e com outros são nulos, são inválidos na nossa vida. Por quê? Porque você ainda não está perto de gente que tem esse hábito. Você não aprendeu esse hábito, você não treinou esse hábito. Confesso que quase todos os dias eu vou levantar a hora que eu levanto. Nessa temporada que eu sempre divido a minha vida por temporada, igualzinho minissérie ou série nova aí do Netflix. Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos e eu coloco outro horário para acordar. Eu passo um bom tempo lá, eu tenho uma casa lá. Eu vou fazer um lançamento, aí aquilo é uma temporada para mim. Aquela temporada eu acordo 4h59 em ponto. A temporada que eu mais acordei no horário específico era 4h37. A temporada de hoje é 3h58. Eu acordo todo dia, 3h58. É uma temporada. Por que isso? Se você falar, eu quero ser assim para sempre, vai ficar chata a vida. Então, uma boa dica de hábito, anota aí, dividir eles por temporadas. Depois que eu descobri isso, ficou mais simples, pegar novos hábitos. Porque em certas temporadas, eu pratico um esporte diferente, e nesse esporte diferente eu conheço gente diferente, aprendo coisas diferentes, faço negócios diferentes. Qual o problema do hábito? O hábito ele nunca anda sozinho. Tem um hábito negativo e o positivo. Qualquer um dos dois. Adquirir um hábito. Nunca você vai adquirir só um hábito. Sempre vai ser em par, em trio, em quarteto. Nunca, você vai escrever isso aí. Um hábito nunca anda sozinho. Impossível. Vou adquirir um hábito de corrida. Começou a correr, vai vir um segundo hábito. Vai mudar a comida. A alimentação vai mudar. Porque as duas andam juntos. Você vai ficar forçando o seu corpo. Inclusive, eu quero dar uma declaração. Eu jogava um pouco, razoavelmente bem, futebol na adolescência. Inclusive tinha um sonho de ser jogador e tudo. E eu lembro que a minha cabeça, eu sou muito bom de bola, tenho uma certa habilidade. Só que aí eu fui só trabalhar. E aí a minha cabeça lembrava que eu era bom de bola, mas meu corpo não respondia. Depois de correr todo dia, treinar, correr todo dia, depois de meses, eu fui jogar bola, eu estranhei, todo mundo estranhou. Mas está jogando bem demais. Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito simples. O corpo voltou até aquele condicionamento de 10, 12 anos atrás, um condicionamento de explosão, de força, e foi tão interessante porque eu não esperava por aquilo. Porque na minha cabeça eu sei, eu sou bom de bola, só que a bola sempre sai. Eu não dou conta de pegar a bola.
Sabe aquela coisa? Só que aí seu corpo voltou, a alimentação mudou, você processa mais rápido, você conecta mais rápido, você explode mais rápido. Por quê? Porque tem uma sequência de hábitos que estão andando um do lado do outro, que garantem isso. O que é grande verdade? Você vai ter que fazer uma lista de repulsa. Anota aí, lista de repulsas. Eu vou te dar a primeira, que aí quando você tem esse hábito, aí já começa a anular os outros. Por quê? Porque você não aceita mais, é uma repulsa isso. Por exemplo, você vai colocar um hábito de, em hipótese nenhuma, falar da vida dos outros. Por mais interessante que seja. Ah, beleza, eu vou adquirir só esse hábito? Não vai baixar um segundo. Não aceitar ficar perto de gente que reclama. Porque você não fala perto dos outros, é negativo. Aí quando você vê alguém reclamando, já vai ser repulsa para você. Você vai olhar e pensar, mas por que eu vou aceitar ficar perto de alguém que reclama? Ah, Pablo, as pessoas que são luz têm que ficar perto das pessoas. Não. Você tem que cuidar da sua vida. Você não entendeu a teoria ainda. A equação é o seguinte: quanto mais você cuidar da sua vida, mais chance você vai entregar para alguém que não acreditava nela mesma. E o maior erro da sua vida é querer mudar os outros. Fique em paz, só tem chance de mudar uma única pessoa, é você mesmo. A única pessoa que vai mudar. Alguém fala, e se seu filho for isso? Se seu filho não der certo, o problema é dele, amigo, mas não vai ser por minha conta. Eu estou dando subsídio, mas eu não consigo mudar nem meus filhos. Eu não mudo a minha esposa, eu só mudo, fala com a boca assim, eu só mudo a mim mesmo. Pronto, se você tem o poder de mudar a si mesmo, está faltando só os códigos, só algumas coisinhas que você tem que programar no seu cérebro. Vamos lá, quem aqui bebe refrigerante? Levanta a mão. 180 mil pessoas morrem por ano bebendo refrigerante. É o suficiente para você parar? Fala a verdade, sim ou não? Não. Você fala, ninguém na minha família morreu bebendo refrigerante. Você já foi em algum velório que alguma pessoa falou, eis aqui alguém que morreu por causa do refrigerante? Já foi? Como você não viu nenhum velório, você não acredita nesse dado. São 180 mil pessoas. É um pouco de gente, sim ou não? Isso me convenceu. Você sabe por quê? Não é porque eu tenho medo de morrer, é porque eu pensei, eu sou cristão e não... nessa época, eu não tinha coragem de morrer pelo evangelho, e tem gente morrendo pelo evangelho do refrigerante. E eu criei essa âncora na minha cabeça. Parei de beber em 2015. O que acontece? Quando você cria esse hábito, aí você começa a valorizar tanto a sua vida. Eu fui e troquei ele por água com gás, que é muito mais saudável que beber o refrigerante. E o refrigerante, quanto mais escuro, pior. Então, se você quer beber um refrigerantinho, quanto mais claro, menos ruim. Mas é ruim. Agora, bebeu água com gás? Bebeu. Você vai ter que trocar por outra coisa, porque a água com gás é gás carbônico. Seu corpo fica o tempo inteiro tentando expulsar gás carbônico. Se seu corpo fica militando em tirar o gás carbônico que você tenta colocar para dentro, você é um imbecil. E às vezes, alguns de vocês, por eu falar nesse linguajar, não vão mudar. Mas se for científico, você vai mudar. Mas se sofrer com alguém dentro de casa, você vai mudar. Mas se você vê um vídeo na internet com a pessoa que você admira, talvez você vai mudar. Eu quero que você entenda o seguinte, você vai anotar assim, precisa arrumar um jeito. Aí anota o que é o jeito. Um gatilho emocional. Todos precisam de uma âncora, que é um gatilho emocional para gerar a tal da mudança, senão não muda. Não tem como, tá? Se for filosófico, religioso, se fosse religioso, ninguém ia comer porco, porque era só arrastar a tradição judaica falando que não come porco, certo? Isso é tão forte que por gerações isso foi se arrastando e agora a gente está tendo uma dilaceração cultural. Eu tenho um trabalho social lá na África, inclusive está acabando de fazer uma transferência vultuosa para lá, para terminar de construir as casas que tem lá. E aí... um dia eu falei, com a maior inocência do mundo, e falei, na próxima vez que eu vier, eu vou matar não sei quantos cabelos de gado, um monte de porco, um monte de ovelha. Aí acabou a festa, todo mundo ficou olhando assim para mim. Aí um cutucou, aqui ninguém come porco, é pecado. Aí eu falei, a fulana comeu rato, não comeu? Faltando comida? Comeu. Rato pode. Em necessidade acabou comendo rato, mas o porco não. Vai fazer o quê? Se a cultura da pessoa tem uma camada de frequência que ela não come, então deixa os porcos viver, né? Melhor, né? Vamos nós comer os porcos e você come outra coisa. Uma hora alguém fala para mim, o que você acha dos veganos? Cara, assim, do tanto que eu gosto de picanha, eu apoio esse pessoal vegano. Porque se você for lógico, não tem stand de picanha para nós tudo. Alguém prometeu um negócio que não tem como. Estou falando sério. E eu sei que não entende de carne,
A maioria das picanhas que você compra não é picanha. Só olhar só. Você dá uma olhadinha na carne, é colchão aquilo lá. Não é picanha, mas o cara corta no triângulo, igualzinho. Você fala, é picanha por causa do formato. Você quer realmente ter uma vida altamente próspera? Sim ou não? Sim. Copie a vida de alguém que é altamente próspero. Pablo, e aí, eu vou virar a pessoa? Vai. Só não vai ter a conta bancária dela. Se tivesse a conta, você imitaria 100%, sim ou não? Pois é, mas a conta você só vai ter se você for bom de problema, que é um ótimo hábito. Amar problema. Quem ama problema não fica nele, resolve rápido. O problema fica debaixo do pé. Pablo, me dá hábito aí. Se eu acordar cedo igual você? Não, não vai não. Então eu não quero esse hábito, mas eu posso te garantir uma coisa. Se você acordar mais cedo que todo mundo, você está num ambiente onde tem uma energia tão boa, porque não tem ninguém reclamando, não tem ninguém buzinando, não tem ninguém enchendo o saco. A energia de qualquer lugar, se você acordar antes de qualquer pessoa, é maravilhosa. Se você acordar juntinho, assim, um pouquinho antes da luz da aurora, o romper da aurora, você não sabe a energia que seu corpo tem. A gente é afundado em tecnologia, os nossos hábitos são moldados pela grade da televisão. Não sei se você sabe. O horário mais nobre da televisão não é nobre porque você fica acordado, é porque eles descobriram que arrastar você numa programação, naquele horário vai ser o ápice. Aí você fica acordado para assistir o horário nobre, e o horário nobre é tarde. Os antigos dormiam de 10 a 12 horas por dia. Vocês estão dormindo 6 ou 7, né? Dependendo, está dormindo 4, 3 empregos, virou o pai do Cris. São hábitos que não vão te fazer enriquecer, acredite. Mas eu preciso pagar as contas. É melhor você diminuir as contas, expandir isso aqui mais, ter um pouquinho mais de paciência do que ser um burro de carga, porque esse hábito nunca enriqueceu ninguém, apesar de parecer que alguns prosperaram por isso. Vocês estão entendendo ou não? Então tá bom. Alguém tem dificuldade em processar pensamentos rapidamente? Levanta a mão. Tem dificuldade? Se eu te falar que isso é água, você acredita? Não acredita, né? Quase tudo que eu falar, vocês não vão acreditar. Vocês vão falar, água. É água. O cérebro é 90% água, o corpo 70% água, o planeta 70% água. Vocês só precisam de água.